alguma dica, assim, para quando a pessoa está explicando o trabalho para um cliente que está comprando o serviço, o que ele vai entregar? Então, ele tem que deixar claro isso? Qual é o trabalho? Qual vai ser o que vai entregar no final? Olha, uma das coisas, por exemplo, que eu até já escrevi muito a respeito disso, a questão de deixar muito claro para o cliente o que ele está comprando. Porque às vezes é o seguinte, nós temos uma série de serviços na nossa empresa e nós oferecemos para ele determinados serviços que ele realmente está utilizando. Mas às vezes ele não entende o que envolve aquele serviço. Então é muito importante mostrar isso para ele antes, para que realmente não venha ter um problema de insatisfação depois. Ou também mostrar o que pode dar errado. Porque imagine, nós trabalhamos num mercado onde nós cuidamos de um determinado serviço que depende de variáveis que são incontroláveis. Como, por exemplo, uma série de burocracia e tudo mais. Então é importante nós mostrarmos que algumas coisas podem ocorrer. E se ocorrer, o que isso pode impactar, por exemplo, na questão do prazo, na questão, por exemplo, da execução do serviço e assim por diante. Então, deixar bem claro isso para o cliente, dar um feedback constante para ele, isso vai realmente ajudar muito na questão da prospecção. Você tem um artigo que você coloca um software de CRM, como fazer esse relacionamento? Eu queria que você falasse um pouco o que é CRM, o que é o relacionamento com o cliente. Na verdade, o CRM ele é um software que ele faz a gestão do relacionamento com o cliente. Mas assim, a empresa, eu vejo assim, um pequeno empresário é difícil para ele poder investir num software adicional. Ele pode fazer isso através até mesmo de uma agenda, se for necessário. Mas ele precisa ter ali um controle das informações do cliente. Que tipo de informações Por exemplo, são importantes? O momento que o cliente ligou para a empresa, que tipo de questionamento que ele fez, que tipo de informação foi dada para ele. O que eu observo hoje com o nosso cliente, ele se surpreende com a qualidade e com a quantidade de informações que nós temos em relação ao atendimento dele. Porque, na verdade, quando ele percebe que nós estamos bem informados, Sr. João, nós já falamos sobre isso naquele dia lá, eu tenho marcado aqui a informação de que eu já dei a explicação para o senhor, e nós falamos na nossa reunião assim, assim, assim. Uma coisa bem simples que dá resultado. Olha só, você faz uma reunião com o cliente, elabora uma pauta por escrito, depois do que foi tratado, e pega essa ata lá e manda uma cópia para o cliente. A próxima reunião você faz uma nova ata, registra, guarda essa informação, e você vai atualizando. Você vai ver, por exemplo, que o cliente depois, sabe o que vai acontecer? Ele vai te cobrar a ata. Por quê? Porque, na verdade, ele vai acostumar com aquele serviço. E ele vai saber, por exemplo, em muitas reuniões eu percebi que o cliente estava com a ata impressa lá, das reuniões anteriores, ele falou, naquele dia que você esteve aqui, nós falamos sobre isso, isso, isso. Na verdade, eu falei, é verdade. Isso é nada mais, nada menos do que você gerir a informação do cliente, que é o princípio que o CRM ele realmente mostra que deve ser feito. Então, não tem necessidade de um software. A pessoa pode... Com o software que já tem lá, ou com uma agenda eletrônica, alguma coisa assim. Exatamente, você tem o próprio gerenciamento. Sistema de controle dele de agenda, pode fazer isso. É claro que uma empresa de um porte maior, com quantidade de funcionários grande, vai precisar ter um software para poder ajudar a gerenciar. Mas o pequeno empresário não precisa investir em uma coisa tão dispendiosa, ele pode começar fazendo isso. Então, mesmo um pequeno empresário pode ter um planejamento de marketing, executar ele mesmo, com a ajuda da equipe, o marketing, não precisa ter um departamento de marketing, dependendo do tamanho da empresa, né? Na verdade, assim, é impossível para determinados escritórios, pelo porte, ter um departamento de marketing. É claro que o ideal seria que tivesse, mas não é possível. Então, temos que ser realistas. O que o empresário tem que ter é informação a respeito de marketing, porque marketing, todo mundo acha que entende marketing, e na verdade tem uma série de detalhes que essa informação já é disponível no nosso site, essa parceria aqui, esse trabalho com a TVCIC realmente vai ajudar muito para poder dar essas informações, enfim. Mas precisa ler a respeito disso. Temos alguns livros sobre o tema, tem uns outros livros ainda que vão ser publicados. Precisa entender um pouco mais sobre essa questão de relacionamento, de entender como que o cliente pensa. E ele mesmo, sozinho, pode fazer esse trabalho dentro da empresa, ou treinar dentro da equipe, a própria equipe, para cada um deles fazer um pouco do marketing contábil. Então, se a pessoa procura livros sobre marketing de serviços, existem livros sobre marketing contábil mesmo, já vai ajudar a ter ferramentas para ir desenvolvendo isso no escritório, né? Olha, o que a gente percebe é que a bibliografia do marketing contábil, ela é muito escassa. Aí nós temos a bibliografia do marketing de serviços que às vezes acaba dificultando um pouco para o empresário poder entender
sem ter uma pré-formação na área de marketing. Então eu confesso realmente que é difícil para o empresário. Mas a gente, através dessas iniciativas aqui, nós tentamos disseminar alguns conceitos de forma bem simples para ele poder entender. E através de artigos que existem publicados, se ele realmente fizer uma pesquisa na internet, ele vai ver que tem muitos artigos publicados sobre marketing contábil. Eu praticamente só estudo esse mercado, então eu procuro sempre trazer coisas novas, né? Tem um livro que eu estou concluindo. Então, enfim, isso realmente vai ajudar o empresário a ter mais informação, de forma que ele possa entender e seja aplicável ao negócio dele. Entendi. Então, com essa ferramenta de marketing contábil, com educação continuada, com o profissional se preparando cada vez mais tecnicamente para poder conquistar o cliente e manter o cliente pela qualidade, né? E com sites, redes sociais, então e o mercado crescendo, né? A perspectiva é só os profissionais aumentarem o mercado e aumentarem o tamanho do escritório. Com certeza, aumentar o mercado, poder atender melhor os seus clientes, poder satisfazer melhor os seus clientes e poder suprir uma necessidade de mercado que realmente é crescente. Então, nós, voltando a salientar esse ponto, contabilista, empresário contábil, temos que aproveitar a época que nós estamos vivendo agora, porque realmente é um diferencial do mercado por conta dessas novidades que nós temos aí. E o empresário, ele precisa do nosso serviço, só precisamos realmente mostrar para ele aquilo que nós fazemos, para que ele possa realmente tirar proveito daquilo que nós prestamos. Então, uma dica para o pessoal é planejar, ver quais são os novos trabalhos que podem ser oferecidos agora, né? E conversar com o cliente explicando o que o cliente pode estar adquirindo de novo serviço para agregar valor na empresa dele. Exatamente, né? Ana. É por aí que o empresário realmente ele pode fazer para que ele possa ser um empresário bem-sucedido. Entendi. E você tem alguma dica de marketing pessoal para as pessoas que querem abrir o escritório, que estão começando agora? Olha, primeiro, a parte técnica deve ser realmente bem trabalhada. Então, ele tem que estar preparado tecnicamente para poder abrir uma empresa de contabilidade. E depois trabalhar desde já a questão do próprio escritório, a forma como ele vai tratar o cliente, procurar ler bastante a respeito disso. Se quiser, pode procurar pessoas que tenham conhecimento. Então, nós estamos à disposição aí para poder ajudar com essas dicas. Mas, com plena certeza, se ele fizer isso, ele vai ser bem-sucedido. Acredito que depois dessa aula de marketing que a gente teve aqui, né, Ana, os contabilistas que nos assistem vão correr para implantar todas essas dicas, não é verdade? Com certeza, eu espero que realmente possa ter ajudado. O pessoal vai atrás do conhecimento e vamos crescer sempre no mercado, né? Bom, foi muito proveitosa a participação de vocês. Acredito que o pessoal que está nos assistindo já tomou nota aí das dicas. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa foi mais uma edição do CRC-SP Conversa. Nós ficamos por aqui, mas você acompanha outras informações do setor contábil na programação da TV CRC-SP. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.